Deixa eu tomar aqui meu cafezinho e curtir o chororô do Veloso depois da derrota do Palmeiras para o Fluminense ontem no Maracanã. Como é bom ver palmeirense chorar. E o Veloso, quando o Palmeiras ganha e está em primeiro lugar, ainda está em primeiro lugar, diz que o Palmeiras é o melhor time do mundo. O Palmeiras é o melhor elenco, o Palmeiras é o melhor time, tem o melhor técnico. E agora, depois de mais uma derrota, agora começou a esculhambar todo mundo. Cara de palmeirense isso aí. Só apoia quando tá na boa. Desenharam do Flamengo, já disseram que o título já estava encaminhado com o Palmeiras e agora tem que surtar, aguentar aí novamente o Palmeiras entregar os pontos na reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos lá curtir, saborear meu café e saborear também o chororô do Veloso. Depois de Fluminense 3, Palmeiras 2. Fluminense, valeu, tamo junto. Palmeiras irreconhecível. Eu não sei o que está acontecendo com esse Palmeiras, mas a gente junto vai tentar descobrir aqui. Vamos falar sobre esse jogo, uma derrota que o Palmeiras saiu 2 vezes na frente do Fluminense, hein? O Fluminense. Não é nem um time que está brigando por título, não é nem um time que está incomodando lá na parte de cima da tabela, que está querendo ser campeão. Não, é o Fluminense com o Canóbio, com o Hulk, que já foi o Hulk, com o Ganso, que já foi o Ganso, com o Soteldo, o venezuelano Soteldo. E o Palmeiras consegue perder. Um Palmeiras irreconhecível. Para fechar, o Cano ainda faz o gol da vitória, né? Então, um Palmeiras irreconhecível. Não dá para entender o que está acontecendo com o Palmeiras. Não dá para entender a forma como o Abel tem mexido nesse time, porque no intervalo ele mexeu no time, ele conseguiu piorar o time do Palmeiras. A mexida do Abel no intervalo piora o time do Palmeiras ficou do primeiro minuto do segundo tempo até o 30º minuto, quando ele mexe e dá uma arrumada, dá uma melhorada, dá uma arrumada, o Palmeiras dá o primeiro chute no gol. Então, quando mexe, piora. O time do Palmeiras conseguiu ser pior do que o do primeiro tempo. Então, um time que não se encontra, um time que não consegue criar, um time que os jogadores também, eu já falei várias vezes aqui, não chegaram da Copa ainda. O Arias, irreconhecível. Cadê o Arias do Fluminense, o Arias do Mundial de Clubes e do Mundial de Seleções também? Não está jogando nada. Não é possível que um jogador com a experiência do Arias, com a categoria, com a capacidade técnica que ele tem, ele não pode ouvir a torcida do Fluminense vaiando ele. Será que é isso? Aí eu fico pensando, será que é isso? Que o cara, com toda essa bagagem, hoje em dia, porque hoje em dia o jogador é blindado, é protegido. Já falei com vocês também. Ele vai no CT treinar, não tem ninguém, não tem torcida, não tem imprensa. Ele vai jogar, ele vai com ônibus fretado, ele vai com avião fretado, ele não vê ninguém, ele não fala com ninguém. Aí, se o cara subir a pedir a pipoca que tá passando lá embaixo, o cara lá no campo já se treme todo. Então tá assim o futebol hoje. É um Palmeiras irreconhecível desses jogadores. Piquerez, Arias, Vitor Roque. O Sousa eu não vou nem falar se é um machucado hoje, porque o Sousa é uma insistência do Abel. Como nós já vimos vários jogadores que o Abel insiste, até ele ser convencido de que o cara não vai produzir nada. Tá aí o Abel na tela. Enquanto ele não for convencido de que o cara não vai produzir, é o caso do Sousa agora, e já foi Atuesta, e já foi Luan, e já foi Felipe Anderson, agora é a vez do Sousa. Enquanto ele não for convencido de que o cara não vai conseguir produzir, ele vai continuar insistindo. E normalmente, para ele ser convencido, demora uns 2 anos. Demora uns 2 anos para ele se convencer que o cara não tem capacidade para entregar no Palmeiras. Para ele se convencer que ele não tem capacidade para jogar nesse time. Então, o time do Palmeiras hoje, o time que esse ano ganhou o Paulista, é verdade, o ano passado não ganhou nada, e o ano retrasado ganhou só o Paulista também. É um time de investimento bilionário, que o Abel tenha o melhor elenco à disposição da carreira dele, que é curta também, da carreira dele, e que não consegue produzir. Eu fui no jogo de quarta-feira, é um Palmeiras que não consegue criar, é um Palmeiras que não consegue controlar mais o jogo, é um Palmeiras completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a ver, que normalmente não deixa o adversário jogar, que normalmente pressiona muito bem a zona onde está a bola, que não deixa a jogada virar para sair da zona de pressão. Hoje é um Palmeiras que não consegue jogar sem a bola e muito menos jogar quando tem a posse de bola.
Até quando o Palmeiras vai ficar vivendo desses lançamentos? Ou do Murilo, que não acontece nada, que continua insistindo com o Murilo, organizando o time por trás, que não vai acontecer nada. E hoje aconteceu no segundo gol do Palmeiras o que o Palmeiras tem feito. Bola longa agora do Carlos Miguel, que tem raspadinha do Flá, para o Maurício fazer o gol. Aliás, o que o Maurício está fazendo? Está aí o gol, lance. A bola está no pé ali do Carlos Miguel. Ó, temos o vídeo. A raspadinha do Flaco e o Maurício finalizando. Aí eu quero perguntar para vocês, que a gente tem falado isso há muito tempo. Do que estava jogando o Flaco quando ele dá essa raspadinha para o Maurício? De centroavante. O jogador referência. Não era o meia para o Tigrinho seu centroavante. Não era o meia para o Sousa seu centroavante. Não, era o Flaco o centroavante e o meia era o Maurício. Ou seja, a gente tinha um centroavante e tem um meia-meia. E quando joga o Sousa, ele não é centroavante. Quando joga o outro jogador ali por dentro, o Sousa ali e o Flaco por trás, aí o Sousa não é centroavante e o Flaco não é meia. Aí as coisas se equilibram. Quando o Flaco vai ser centroavante e quando o Maurício vai ser meia. Aliás, não dá para entender. O Maurício jogou. Depois da Copa, ele tinha feito 4 gols. Ele não entrou contra o Cerro em casa. Deixa eu só confirmar isso aqui. Palmeiras e Cerro. Não entrou. O Maurício não entrou contra o Cerro em casa e o Palmeiras empatou contra o Cerro 1-1. Um jogo horroroso do Palmeiras pela Libertadores. Valendo vaga para as quartas de final. Palmeiras joga em casa contra o Cerro Porteño. Sai ganhando com um jogador a menos. Erro da arbitragem expulsar o André. Está tudo certo. Mas o Maurício não jogou. Depois da Copa do Mundo, o melhor jogador do Palmeiras é o Maurício. Depois que voltou da Copa do Mundo, aliás, o Palmeiras, quando tem parada de data FIFA, e foi de novo agora, só que foi para a Copa do Mundo, ou seja, 50 dias de parada, o Palmeiras tem voltado muito pior. Muito pior. E depois da data FIFA, agora da Copa do Mundo, que parou 50 dias, daí ficou irreconhecível. Não dá para entender esse Palmeiras que está jogando hoje, que não consegue ter posse de bola, não consegue construir, não está conseguindo administrar um jogo. O Palmeiras fez o gol aos 36 do segundo tempo, conseguiu de novo. Saiu com vantagem no primeiro tempo, cedeu o empate. Saiu com vantagem aos 36 do segundo tempo, com esse gol que nós vimos aí, a raspadinha do Flaco pro gol do Maurício. E aí o que acontece? 36 minutos do segundo tempo. Consegue tomar a virada. É gol aos 39, é gol aos 48, toma virada do Fluminense. Sabe quanto tempo o Fluminense não ganhava de ninguém? Há 8 rodadas, desde antes da Copa do Mundo. Desde antes da Copa do Mundo. O que acontece? O Palmeiras vai lá e ressuscita mais um, né? Já foi assim com o Vasco, já foi assim com o Galo, agora é assim com o Fluminense. Agora de novo contra o Fluminense, que não precisa criar muito. Aliás, o que a gente tem percebido é que a bola aérea na área do Palmeiras está sendo os deuses nos acuda. Aliás, os 3 gols hoje foram assim. O primeiro gol do Hulk, de cabeça. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Segura um pouquinho aí, Juan. Gol do Hulk, de cabeça. Segundo gol do Serna. O Cano cabeceia, sozinho, a bola dá na trave, né? Bola de cabeça. E o Serna vai lá e faz. No terceiro gol, bola de cabeça para dentro da área. E o Cano, de novo de cabeça. Estão fazendo linha de passe de cabeça dentro da área do Palmeiras.